vamos aí agora às informações sobre características ambientais. Características ambientais. O clima. Isso é muito recorrente, é cobrado lá na tua prova de concurso. O clima, né, de Iguatu é tropical, quente, semiárido. Então, isso aqui, essa informação desse clima você vai encontrar no IBGE. Em todas as fontes que nós estudarmos sobre Iguatu, o clima vai ser esse aqui. Então, clima tropical, quente, semiárido. A pluviosidade, aqui é uma média aproximada, a precipitação de chuva é de 806,5 milímetros. Então, essa é a média anual de precipitação de chuva em Iguatu. Temperatura média, nós temos a variação aí de 26 a 28 graus Celsius. Período mais chuvoso, janeiro a abril. O professor Evandro sempre tem esta preocupação. Vamos lá. Como é que ele pode perguntar isso de vocês? Pode perguntar diretamente qual o clima, né? Qual a pluviosidade, qual a temperatura e qual o período mais chuvoso. Ou então ele pode pedir que você avalie em relação aos aspectos climáticos de Iguatu, julgue as afirmativas abaixo, verdadeiras ou falsas, ou julgue os itens abaixo e depois pede que você marque os itens corretos. Então, são várias as possibilidades de criar a questão para você em cima dos dados que a gente está trabalhando aqui. Não sei se vocês perceberam, mas os dados do Instituto IPES são dados um pouco mais tabulares, né? São mais diretos, então são dados mais objetivos, por assim dizer. Então, não tem um texto, não, está lá a informação, clima, pluviosidade, temperatura média, período mais chuvoso. Não tem o que discutir, se familiarize, lembre desses períodos. Se você já é de Iguatu, você consegue identificar um pouco mais empiricamente essas informações. Mas se você vem de outra cidade para fazer o concurso de Iguatu, vai trabalhar em Iguatu, vai passar no concurso, essas informações que naturalmente é mais simples para quem mora em Iguatu ou próximo a Iguatu, para você vai ser muito valiosa na hora de você fazer sua prova e responder as questões de conhecimentos locais. Em relação ao relevo, temos aí os componentes ambientais. O relevo nós temos depressões sertanejas, a gente já falou, a característica do relevo de Iguatu são as depressões sertanejas, os tipos de solos, solos aluviais, solos litólicos, solos podizólico, vermelho, amarelo e o vertissolo. Memorize, são nomes um pouco complicados para falar. Eu mesmo me confundo às vezes como vou falar esses nomes desses solos. Então, tente decorar mesmo, tente memorizar esses tipos de solo. Só repetindo mais uma vez os tipos de solo: solos aluviais, solos litólicos, solos podizólico, vermelho, amarelo e o vertissolo. São esses tipos de solo que nós encontramos lá em Iguatu. A vegetação predominante em Iguatu é a caatinga arbustiva densa. Então essas são a predominância da vegetação em Iguatu. E a bacia hidrográfica, a qual pertence ao município de Iguatu, é a bacia hidrográfica do Jaguaribe. Então essas são as bacias, essas são as informações em relação às características ambientais. Então lembrem, assista a videoaula mais de uma vez, né? O professor Evandro faz uma videoaula mais longa, essa conversa que eu tenho aqui, e depois eu faço alguns cortes, né? Cortando as informações de formas mais diretas, em pequenos vídeos também, para facilitar a vida de vocês que não tem tanto tempo para assistir uma aula um pouco mais longa, de 30 ou de 40 minutos. Tá? Então, características ambientais, só repetindo para reforçar: tropical, quente, semiárido é o clima, pluviosidade 806,5 é a média de precipitação de chuva, temperatura média de 26 a 28, período mais chuvoso, janeiro e abril. E aí você já conclui quais são os outros meses que são menos chuvosos. O relevo, depressão sertaneja, solos, tipos de solos: solos aluviais, solos litólicos, podizólico, vermelho, amarelo e vertissolo. A vegetação predominante é caatinga arbustiva e a bacia hidrográfica pertence à bacia do Jaguaribe. Na verdade, do Jaguaribe não, do Alto Jaguaribe. Se você se interessar pelo nosso material em PDF de questões sobre o município de Iguatu, você clica aí no link do WhatsApp, entra em contato com o atendimento.
Temos um material também sobre o estado do Ceará e questões anteriores para o teu cargo, tá certo? Então ficamos por aqui. Se interessou pelo nosso material, clica aí no link do WhatsApp e não esqueça do Conselho Universal. Estude, porque quem estuda, Deus ajuda.